Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Arquétipo do Saber. E eu venho, na verdade, com um vídeo um pouco diferente do convencional. Geralmente eu posto resumos, enfim, análises de conteúdo bastante teórico. E hoje, na verdade, eu gostaria mais de fazer uma conversa me embasando na teoria, é claro, né? E trazendo fontes. Mas eu estava estudando para matéria de psicologia organizacional e do trabalho, e eu acho que tem super a ver com o tema atual, né? A questão do trabalho, né? Muitas pessoas nessa época de pandemia estão perdendo os empregos, estão tendo que mudar o tipo de função que exerciam até então. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de o que o emprego é para você, né? O que o trabalho é para você. Eu faço psicologia e não tem como dizer para as pessoas que, nossa, tá sendo um momento maravilhoso, eu estou ressignificando tudo, olha como tá incrível. A gente sabe que não tá. A gente pode querer olhar o lado bom da vida, mas a gente sabe o quanto tá difícil. É difícil ficar isolado, é difícil não ver as pessoas que a gente ama, é difícil não estar todo dia ou na faculdade ou no trabalho, ou com as pessoas que a gente costuma conhecer, né? Às vezes eu penso, nossa, eu gostaria que essa pandemia acabasse amanhã, mas eu penso, poxa, eu voltaria para a realidade, só que não seria na realidade que eu quero voltar, porque a realidade está totalmente diferente. As pessoas que estariam comigo não estarão mais, não todas, mas seria uma realidade, uma outra realidade, né? E o mundo que eu queria voltar é aquele que foi antes da pandemia, foi antes do momento aí da gente ter esse boom aí do coronavírus, que é o Covid-19, né? E a gente sabe o quanto está sendo importante esse momento de isolamento para tentar controlar a doença, até para não saturar os meios de saúde, né? Porque se todo mundo ficar doente junto, a gente não vai ter uma estrutura nem para testar as pessoas, nem para fazer covas coletivas, né? Enfim, é uma coisa bem triste. E eu gostaria de trazer hoje um tema muito, muito bacana, né? Que é sobre trabalho mesmo, né? A psicologia, ela faz a seguinte questão, né? O que é trabalho, né? Ela traz isso pra gente, né? No Brasil, no mundo, o que é trabalho, né? Quais são os tipos de trabalho? Qual é o contexto desse trabalho? O que é trabalho pra você? Né? Na época, quando a gente pensa em trabalho, né? Desde a época das comunidades simples e autônomas, né, limitadas por tecnologias, a tecnologia artesanal, né, com um trabalho mais intuitivo, com esforço físico, até depois da terceira revolução industrial, quando a gente já tem essa tecnologia, essa tecnologia diferente, que é a tecnologia digital, né, porque se a gente pensar, a caneta é uma tecnologia, certo? Mas ela não é uma tecnologia digital. Quando a gente pensa em tecnologias da terceira revolução industrial, a gente pensa numa tecnologia de ponta, né? Bom, e como esse trabalho ele foi mudando, né, através do tempo. Desde a época lá da primeira revolução industrial, quando a gente tinha os trabalhadores de fábrica, né, os proletários, que eram extremamente explorados, não tinha lei trabalhista, né? Aí que entra também a questão de sindicatos, enfim, né? A importância, que só vai aparecer um pouco depois. E dependendo da parte do mundo, né? Quando a gente fala de primeira revolução industrial, a gente tá falando da Inglaterra. E a gente tem também as manifestações do ludismo, né? Que quando os homens acharam que o grande rival era a máquina, então o objetivo era destruir as máquinas. E na verdade era pior, né? Porque as máquinas não só substituíram o trabalho, como a pessoa que era dona do capital, né? Ela conseguiria substituir em tempo hábil essas máquinas e essas pessoas simplesmente seriam mandadas embora. A gente tem uma ligação muito, muito interessante dessa época, né? Da primeira Revolução Industrial. A gente acha que é muito antiga, mas hoje em dia a gente tem algo muito interessante que se chama desemprego estrutural, né? O Malvese e o Zanelli, eu conheci os dois, né? Eles falam muito sobre psicologia organizacional do trabalho e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
uns artigos e uns livros sobre deles que eles escreveram, enfim, participaram. E eles falam muito de desemprego estrutural, que no futuro a gente vai pensar as pessoas, né, que detêm mais conhecimento, mais formação, vão ter que pensar num plano para criar um salário mínimo, porque nem todo mundo vai conseguir se especializar tanto a ponto de não ser substituído pela tecnologia, né? A gente já tá vendo aí com a questão da inteligência artificial, quando a gente teve tem vários bancos que utilizam inteligência artificial para atender, por exemplo, naquela parte de telemarketing, o público, o quanto muitas pessoas foram mandadas embora porque o grau de satisfação com essa inteligência artificial era muito superior a pessoas que atendiam, né, e faziam esse papel antes. E essa tecnologia, ela tá chegando, né? A gente sabe hoje que, ainda mais nessa situação de pandemia, que a gente vai encontrar soluções, as empresas vão encontrar soluções, a indústria vai encontrar soluções, e talvez essa solução seja muito tecnológica e ela também sirva para dar esse boom, né? E algumas pessoas realmente acabem perdendo seu emprego definitivamente, né? Ou acabem ganhando menos, porque vai ser reduzido a hora de trabalho, porque terá uma tecnologia que fará a maior parte, né? O que vai cortar o gasto da empresa. É uma coisa bem triste. E quando a gente fala de desemprego estrutural, a gente fala de um desemprego em massa mesmo, uma quantidade de pessoas sendo demitidas por não ter esse grau de qualificação, por máquinas que realmente tem um nível de inteligência, não só a inteligência, mas um nível de tecnologia de ponta tão alto que elas realmente vão conseguir fazer coisas que até agora são inimagináveis, mas que estão chegando, né? E isso vai ressignificar também o que a gente pensa do significado do trabalho, assim como aconteceu na primeira Revolução Industrial, assim como está acontecendo na segunda, aconteceu na segunda, né? Na terceira e agora a quarta. A psicologia, né? Quando ela começou com a questão de aplicação de teste, né, e avaliação para tentar, a gente tem até um nome bem importante que chama Hugo Mustenberg, né, no século XX, que ele criou o primeiro teste para seleção de pessoas, né, que era encontrar o homem certo para o trabalho certo, para a função certa, para que realmente tanto o empregador tivesse um bom resultado, quanto não tivesse também a questão de esgotamento desse profissional, né, desse trabalhador. Quando a gente fala de trabalho, a gente também fala de uma questão de identidade, né? Para algumas pessoas, quando você pergunta, você é? E a pessoa diz, sim, eu sou professora, eu sou youtuber, eu sou estudante. A pessoa nunca diz o nome dela, parece que a profissão, ela chega sempre na frente daquilo que a pessoa é, né? E na verdade a gente sabe que realmente tem tudo a ver essa questão de trabalho e a identidade, né, desse sujeito, né? E o quanto essa questão de mudança, né? De eu não sou mais engenheiro, eu não sou mais médica, eu não sou mais professora, né? Pode causar na questão psíquica dessa pessoa, né? Porque a gente imagina que as mudanças elas sejam pequenas mortes, e quando a gente fala de pequenas mortes, a gente fala de lutos, né? Você vive o luto da perda de um emprego, o luto da perda de uma profissão, o luto da minha própria identidade, do meu corpo de infância. Enfim, a gente sempre pensa, né? O adolescente, ele vive o luto da infância, porque ele tá num momento de transição. O idoso vive o luto da flor da idade, né? Vive o luto da fase produtiva dele, mais produtiva e mais ativa, né? Não que ele não seja produtivo, né? Ainda pode ser, mas é claro que vai ter uma diferença, né? Ele vai ter que se adaptar à nova situação. Quando a gente pensa na psicologia do trabalho, a gente fala do estudo da relação do homem e do trabalho, né? Quando a gente fala da psicologia organizacional,
a gente se volta para as organizações como um todo, né? Como a gente vai analisar essas organizações, estudar e ver como a gente pode intervir de um modo que ajude essas pessoas. Uma questão bem importante de trabalho não é só o desempenho, né? A gente sabe que em muitos lugares eles cobram a questão do desempenho. E eu acredito que a gente é cobrado desde da época de estudante, né? O desempenho na nota, desempenho na classe, desempenho de todas as unidades do sistema X de ensino, desempenho no vestibular, desempenho... essa questão de concorrência, né? Que ela é uma questão capitalista também, né? Vem daí. A gente fala também sobre a saúde do trabalhador, os padrões de qualidade de vida, né? Que tipo de qualidade de vida você tem com um determinado trabalho? Às vezes você ganha muito bem, mas você não tem tempo para sentar numa mesa e comer e fazer uma refeição decente, né? Às vezes você ganha pouco, mas você tem uma qualidade de vida muito boa. Às vezes você ganha pouco e tem uma péssima qualidade também, porque seu trabalho é insalubre, você trabalha 18 horas por dia, mesmo com a questão de sindicato e leis trabalhistas. Pode ser que no lugar onde você more tenha aquele, como que chama? Vista grossa e o lugar onde você trabalha e continua seguindo da mesma maneira, como se a gente estivesse, né, nessa super exploração aí desse trabalhador, né? A gente sabe que tem até uma discussão da questão de home office e uberização das profissões, né? A questão do home office, de você não parar quando você vai trabalhar num lugar presencial, você simplesmente sai da sua casa, vai lá, cumpre o horário, pode levar um pouco de trabalho para casa, pode, mas a questão do home office é você trabalhar 24 horas por dia, ter que atender a demanda 24 horas por dia, e você não consegue delimitar o que é a tua vida pessoal do que é aquela tua vida do trabalho, né? O que é o trabalho, né? E aí é mais difícil ainda porque isso também faz parte da sua identidade, né? Então é uma questão meio trabalhosa de pensar. Quando a gente pensa no conceito de identidade, né? A gente tem várias teorias, o que seria chato, né, de ficar falando aqui, até porque o público geral, né, não quer conversar muito sobre teoria, mas vários autores, inclusive Freud, ele traz o conceito de identificação dentro da psicanálise, né? Que ela diz ele diz que a construção da identidade é um processo instável, né, e transitório. Você vai construindo e reconstruindo sua identidade, né? Aqui ele diz, abre aspas, o processo psicológico pelo qual o indivíduo assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo dessa pessoa. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações, né? E aí a gente sabe que tem também a questão da criação do self, né? Que é a criação do eu, né? Quem sou eu? E quando a gente fala desse processo de instabilidade, de transitoriedade, a gente fala também de mudanças e a gente também fala de pequenas mortes. As relações do trabalho, né? Quando a gente pensa em trabalho, como era no século passado, como era na época dos nossos avós, né? Pro meu avô, era muito gratificante você ficar trocentos anos na mesma empresa, né? E sair e falar, eu trabalhei durante tantos anos no mesmo lugar. E a gente sabe que atualmente o máximo que as pessoas conseguem ficar é 1 ano, nem isso, né? E essa rotatividade, ela é importante, ela é claro, ela é importante, ela é difícil, mas ela é muito importante até para o crescimento da pessoa, de estar em contato com outros profissionais, enfim. Mas isso também também gera a questão de trabalhar com a criatividade, né, da espontaneidade do trabalho, né? Você não precisa trabalhar sempre exercendo a mesma função, você pode criar outras, né? Você pode usar a sua criatividade para usar aquilo que você se formou e fazer algo completamente diferente. Quando eu penso no meu exemplo, né, eu faço psicologia, já fiz alguns trabalhos informais, mas eu agora atualmente gosto de gravar vídeo, né? É um hobby, não é um trabalho até então. Mas
a questão é que a gente trabalhar com a criatividade dentro dessa formação, né, e ter essa flexibilidade é muito importante, e ela acaba surgindo também nesse novo ambiente. Quando a gente fala também de trabalho, a gente também fala sobre a questão de sofrimento dentro do trabalho, né? O que é o sofrimento, a angústia, e quando isso se torna patológico, quando isso se torna, por exemplo, chega num nível de esgotamento profundo, como o burnout, né? Que tem pessoas que realmente perdem até a memória do que aconteceu com elas, é o esgotamento profundo mesmo, elas deixam de ser aquilo que elas são, né? E como é o processo da reconstrução dessa identidade para essa pessoa. Pessoas em caso de depressão que surge dentro do trabalho, ou da função que ela ocupa, né? Como é que é o processo? Será que essa pessoa... Geralmente em empresas eles afastam essa pessoa para que ela possa fazer um tratamento, e aí essa pessoa volta. Será que ela pode voltar nessa carga horária que ela fazia antes? Será que isso também não vai voltar ao quadro dela, depressivo, e vai diminuir o rendimento dela? Então, tudo isso faz parte também da psicologia organizacional do trabalho, né? Mais da organizacional de repensar técnicas, né? O que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar, tanto para que o empregador não saia prejudicado, mas também pensando na questão humana, né? Desse trabalhador. Quando a gente fala de aspectos psicodinâmicos, tem um nome bem bacana, né? Quem faz psicologia sabe, ou quem estudou áreas ligadas a isso, mas a gente fala muito do Deju, que ele é um francês, e do Leguilan. Tem até uma obra muito importante que os dois estudam as neuroses das telefonistas, né? Que eles começam a perceber que um era psiquiatra e o outro era psicanalista, e eles estavam analisando o fato dessas moças, né, telefonistas, toda hora terem que se afastar do trabalho por longos períodos de tempo, e por que isso estava acontecendo, né? E eles foram estudar o sofrimento humano, o sofrimento psíquico, né? Não era só a questão orgânica, medicamentosa, de você simplesmente identificar o que aquela pessoa tem, dar um remédio e ela voltar para o trabalho. Significa que alguma coisa estava errada. E os dois, a partir das suas perspectivas, vão estudar sobre isso, né? Vão pensar sobre isso. O Deju, ele vai focar bastante, ele diz que o trabalho, ele pode fazer com que você crie estratégias defensivas, né? Mas que essas estratégias defensivas, se elas forem bem usadas, elas podem até melhorar o trabalho. Quando você fala de uma telefonista que ela sempre tem que estar estressada para ter um nível mais acelerado, para conseguir trabalhar mais rápido, a gente está falando de uma estratégia defensiva, né? Dela ter que estar mais estressada e tal, para poder render mais. Mas quando a gente não utiliza essas habilidades e elas passam desse nível, né, de estratégia de defesa, e ele sempre fala sobre a questão de sublimar, né, você não sublima, você não transforma em algo positivo, isso pode gerar uma patologia. Ele não admite, né, que o trabalho seria causador da doença mental. Ele diz que, no máximo, ele pode desencadear, mas sob certas circunstâncias bastante específicas, o que gera bastante contradição, né? Como é que o cara que estuda casos de pessoas que trabalham horas absurdas de trabalho em situações degradantes, vai dizer que isso não provoca nenhuma doença mental. Mas o cara, segundo ele gera bastante controvérsias no mundo da psicologia. Quando a gente pensa nas organizações, né? A questão, os psicólogos organizacionais sempre pregam muito a questão de você trazer sempre um reforço positivo, né? Pequenos feedbacks positivos, não só negativo, que é muito importante para a pessoa também saber que ela está progredindo, e se ela já está fazendo uma atividade muito bem, é importante que você reforce isso, né? Tem até um nome
mas eu acho que não vou lembrar. Mas é muito importante as pessoas que trabalham em empresas, que se você tem funcionários, você dá pequenas devoluções e pequenos reforços, né? Não só alertando e fazendo reunião quando o seu funcionário faz algo ruim, né? Os seus funcionários, a produtividade está baixa, como também quando a produtividade aumenta, você conseguir elogiar esses profissionais. Isso é muito importante, né? É trazer essa humanização para dentro do trabalho. Nem tudo se trata de desempenho, né? Na questão de trabalho também a gente pode falar sobre a questão do desemprego em países desenvolvidos, né? Quando a gente tem as transnacionais, né, que são a desestruturação da empresa, da indústria, né, que a gente tem a, a, o desmembramento das partes, de cada parte faz uma coisa. Sabe quando você liga para falar com o seu banco e atende uma pessoa falando com sotaque indiano, né? E você sabe que parte daquela empresa, está em outro país, certo? Quando a gente fala também que quando esses países ricos eles precisam fazer cortes, a gente que está na base, né? Ninguém vai pensar duas vezes, né? A gente sempre vamos ser os mais prejudicados. Tem toda uma questão também predatória, né? Capitalista predatória nessa parte, né? Dos países de primeiro mundo sempre usar a gente, né? Usar os países subdesenvolvidos, né? Até para ditar como nós devemos aprender, como nós devemos, o que nós devemos investir, no tipo de educação que a gente deve investir, né? E é incrível como isso acontece, né? Porque no neocolonialismo, né, e no colonialismo a gente foi extremamente explorado para que eles estejam super bens, né? E, claro, não estão todos porque a gente já está vivenciando essa crise de 2008, crise econômica há muito tempo, né? Mas é super interessante, né? Eles falando dos problemas dele, dá para entender que o problema de trabalho, né? Essa questão trabalhista, né? Às vezes para eles é algo tão ruim, a gente já vive há muito tempo, né? E o que leva a uma reflexão, né? Sobre o emprego, né? Se aquilo que a gente faz realmente é bom pra gente, se como é a nossa identidade em relação à função que você desempenha, o que acontece se você perder esse emprego, o que acontece se você tiver que se adaptar a novas formas para exercer essa função. O que acontece se você faz um tratamento psíquico, psicológico, né? Que muitas vezes é gerado, né? Pelo seu trabalho, né? Ou tem um grande aumento, uma ampliação por causa desse trabalho, a função que você exerce. E essa reflexão mesmo, né? O que é o trabalho? O que é o trabalho para você? Né? Se quando te perguntam, oi, tudo bem? E você responde sim, eu sou engenheiro e não o seu nome, né? Sim, eu sou youtuber, né? E não fala o teu nome. É algo para se pensar mesmo. E eu acho que é isso mesmo. É isso que eu gostaria de falar. Tem uma questão também a questão da criatividade que eu citei, o Winnicott, ele fala sobre a questão criativa do trabalho, né? Trabalho também, quando você se encontra em situações estressantes, você pode também utilizar a sua criatividade para modificar essa situação, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que nunca vão trabalhar com aquilo que sempre sonharam ou que não escolheram a profissão que estão, né?
ou simplesmente são muito felizes naquilo que estão fazendo e as pessoas sempre acham que elas têm que fazer algo diferente porque ou ela não ganha suficientemente bem ou porque ela não tá num cargo de prestígio para ela aquele cargo é fantástico, é tudo que aquela sonhou e as pessoas acham que é simplesmente uma falta de ambição, né? Então, vale aí uma reflexão. Eu acho que é isso, tá? Fiquem bem, que todo mundo utilize máscaras para sair de casa, para proteger as pessoas que estão ao seu lado, tá? Pensem no outro. Utilizando bastante álcool gel, sabão, né? Pela questão do lipídio lá do vírus. E é isso, pessoal. Fiquem bem, né? E até o próximo vídeo.